Estende sua mão para cá, vamos abençoar a vida do homem de Deus, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós te bendizemos mais uma vez, te rendemos graça, te louvamos pela vida do pastor Adriano, pela disponibilidade dele. Muito obrigado porque o Senhor o trouxe aqui nessa noite para comunicar aos nossos corações verdades acerca, Senhor, do teu coração, para comunicar aos nossos corações a tua palavra. Usa teu filho com liberdade, que ele seja um instrumento nas tuas mãos. Se há nesse ambiente espiritual, Senhor, alguma barreira, se há nesse ambiente espiritual, Senhor, alguma coisa que possa atrapalhar, Senhor, a semente de ser plantada nos corações, nós levantamos agora a nossa voz com autoridade para repreender no nome de Jesus todo embaraço, toda preocupação, toda ansiedade, toda ferramenta que o inimigo usa para tentar atrapalhar as pessoas de receberem tua palavra. Nós declaramos nessa noite que os teus propósitos se cumprirão aqui nesse lugar. No nome de Jesus abençoamos o teu filho e te convidamos, Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Tenha liberdade para conduzir todas as coisas. No nome de Jesus, você pode dizer amém? Maravilha, povo de Deus. Graça e paz, igreja mais linda de São João. Vamos lá de novo. Graça e paz, igreja mais linda de São João. Graça e paz, igreja mais linda do Rio de Janeiro. Amém, povo de Deus. Privilégio para nós estar aqui. Coloca aquela musiquinha aí de fundo aí, que a mensagem hoje é ruim, mas a musiquinha aí faz o povo chorar, tá bom? Muito bom estar com os irmãos, sempre é uma honra, né, estar aqui no Rio de Janeiro, estar aqui na região do Rio, estar compartilhando daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, né? Estamos aí já numa pegada, perdoe a voz de taquara rachada, a gente, desde quinta-feira eu cheguei, né, sexta, o dia todo, das 9 às 10 da noite, lá em Jardim Redentor. Estive lá ministrando com os irmãos, ontem na festividade, que festa linda, parabéns aí ao ministério, que, né, aos 19 anos, igreja, o pastor, né, vou melhorar, né, o bispo Gilson e a episcopisa Márcia estavam lá com a gente, né, que aí, se fosse o Cristiano, aí eu ia falar apóstolo, né, e fica, né, só para não... Mas estava lá os pastores prestigiando, pastor Douglas e Glaucio, pastores Douglas e Glaucio, recebeu a gente com muito amor e carinho. Foi uma festa maravilhosa. Hoje de manhã estive em São Gonçalo, na comunidade evangélica de Alcântara, estou aqui com os irmãos, e aí nós vamos seguir nessa semana aí ministrando quase todos os dias. Quinta-feira estarei em Jardim Metrópole, atendendo das 9 da manhã às 10 da noite também, fazendo atendimento terapêutico, né? Os irmãos sabem que eu sou terapeuta. E na sexta começa o seminário lá com o pastor Marquinho e a pastora Adriana, um seminário de restauração familiar, colocando a casa em ordem. É todo o meu conteúdo de família, sexta à noite, sábado à tarde à noite e domingo de manhã. No domingo à noite eu estarei pregando lá e lançando o meu mais novo livro. Então, queridos, a gente vem nessa proposta, né, de caminhar aí nessas águas, e hoje eu quero trazer uma palavra que talvez você ache ela um pouco diferente daquilo que seria um domingo de celebração, mas a gente quer compartilhar algo daquilo que eu tenho vivido todos os dias, né, depois de muitos anos aí atendendo pessoas, depois de muitos anos compartilhando aí desse tempo tão precioso que é o ministério, né? Então, eu vou estar aqui ministrando para os irmãos uma palavra desafiadora. Deixa eu só ver se está pegando aqui. Oi, pegou, cara, pegou. A musiquinha. Vamos pôr aqui. Aí a unção dobra, tá? Então, se caso ficar ruim a pregação, a culpa é da música, tá bom? Obrigado, meu lindo, obrigado. Compartilhe com a gente aí. Querido, nós queremos, então, antes disso, não me perdoa, mas me permita, melhor dizendo, quero aqui trazer a memória, né, meu coração ainda está sangrando, né, de uma tragédia que aconteceu há 44 dias atrás com o pastor Luiz Carlos Figueiredo Campi, pastor Campi da Nova Vida, né, da igreja de Nova Vida, de Nova Cidade, que foi assassinado, né, ele mais um missionário e um diácono da igreja às 9h36, às 21h36, próximo ao shopping São Gonçalo, na BR,
que, querido, rasgou meu coração. É um amigo pessoal, era, né? A família é amiga. Eu tenho a chave da casa deles. Sempre quando eu venho para cá, para o Rio de Janeiro, eu fico na casa deles. E assim, eu confesso, não, é a minha primeira vinda depois da tragédia, né? Eu não consegui vir para o velório, até porque foi muito rápido e o voo de Goiânia para cá não chegaria a tempo. Quero trazer à memória um grande amigo. Chorei alguns dias. Confesso que a minha cabeça, eu estive pregando em São Gonçalo hoje, na minha cabeça ainda não entra a possibilidade de chegar em São Gonçalo e estar por aqui e saber que não tem mais a pessoa que é maravilhosa, né? 62 anos, 40 anos servindo no ministério, um homem de bem, uma família preciosa que vive literalmente há muitos anos para o reino. Né? Eu queria agradecer os irmãos que oraram, que foram lá na minha rede social e deram lá uma palavra de ânimo. Querido, foi para mim, né? Quantos acompanharam as matérias aqui? Né? Os jornais tomaram conta, né, da cidade por alguns dias, né? Foi uma cena brutal, muito tiro, né? Foi roubo, confundiram com bandido, não sei, mas mataram aí o pastor Campo. Então, o diácono sobreviveu, né? Acho que, se eu não me engano, tomou 5 tiros, mas sobreviveu. Mas ele, o missionário, morreu no local na hora. Então, trago aqui em memória o pastor Luiz Carlos Campo, conhecido como Pastor Camp. E eu não poderia começar nenhuma ministração sem antes falar dele, tá bom? Vamos caminhar nessas águas. Os irmãos a gente já é de casa, né, por estar retornando, né? Meu nome é Adriano Freitas, sou de Goiânia, sou pastor, não de igreja, mas pastor na igreja, e venho trabalhando aí no ministério a partir da igreja que eu congrego, que é a Igreja Luz para os Povos, a partir do ministério do Eurípides, que os irmãos conhecem, o Eurípides Mendes, e também a gente vem trabalhando aí pelo Brasil todo, né, com a EFOL Brasil. Falaram aqui, querido, eu vou ficar aqui, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair, eu sou o coordenador da EFOL Brasil, e sou um dos professores também. Vão ser 15 dias, 12 dias de ministração, que vai desafiar a sua vida. Então esteja com a gente mesmo, procure aí as inscrições, quem ainda não fez, tá? Então, a partir também do nosso ministério, tá? A gente vem trabalhando aí, atendendo pessoas, a gente vem trabalhando, né? Eu termino esse ano aqui pela FATEF, né, que é de Alcântara, lá de São Gonçalo, a psicanálise. Terminei já a TRG, sou um terapeuta que vem assim, praticando mesmo, atendendo nessa área, e a mensagem de hoje tem a ver com isso, tá? Tem a ver com as crises emocionais. Agora nós vamos entrar mais nisso, né? Queridos, esses são meus seminários, que também toda vez eu apresento, que a gente trabalha. Estou lançando no mês que vem 3 livros de uma só vez. O módulo 2, ou livro 2 de feridas emocionais, que vai chamar Lidando com a Rejeição. E o livro 3 também vai sair junto, de feridas emocionais, que é Lidando com o Caráter Deformado e Reconstruindo Famílias Saudáveis. E também estarei lançando aí o meu livro para homens, né? Homens Posicionados. Eu até ministrei aqui em fevereiro, num sábado maravilhoso para os irmãos sobre isso. Falando para os homens, né? Homens de honra, homens posicionados com responsabilidade e caráter. Então, a gente vai estar aí no ano que vem, e em agosto eu vou estar, aliás, na verdade, um pouco antes da EFOL, já vou estar aqui lançando os meus livros, final de agosto, início de setembro. E, queridos, quero aqui também apresentar aí, não canso de falar da minha família, né? Essa bela mulher aí, minha esposa, Virgínia Freitas, que também é pastora, e o fruto do nosso amor, Isabela Vitória Freitas, 16 anos, e também não poderia deixar de falar. O ano passado ela terminou o primeiro ano do ensino médio, ela estuda no colégio militar, foi treineira no Enem, e para nossa alegria, né, ela tirou 940 no Enem, foi algo assim. Eu postei na minha rede social, obrigado aos irmãos aí que curtiram, que parabenizaram, né? Esse ano ela está no 2º ano. Esse é o fruto do nosso amor, Isabela Vitória Freitas. Então, tem 27 anos que eu realizei o sonho da Virgínia de casar comigo, depois dela muito insistir, implorar, jejuar, né? Aí eu aceitei o pedido dela de casamento. Ela foi lá em casa, pediu meus pais, né? Tá aí a minha família. Esses aí são os nossos pastores, o bispo Eduardo e a bispa Mila.
sabe aonde eu estou, estava falando com ele aqui agorinha, acompanha meu ministério, nós somos da Luz para os Povos, tá? E queridos, esse aí é o Eurípides e o Cote, né, Cote é o fundador, né, e diretor nacional da EFOL, o Eurípides é o coordenador, né, o diretor acadêmico da EFOL Brasil, e também é meu amigo pessoal e pastor do meu ministério. Meus livros, então, ele não tem um negócio, né? Não tem assim, né? Que são 4 PowerPoint dos livros que estão ali, tá? Meu livro está ali para os 4 livros, Colocando a Casa em Ordem, Discernindo as Lágrimas. Esse livro que é o lançamento, Discernindo a Visão Familiar. E o livro é porque eu faço como é que fala? Animações. Então são 4 PowerPoints. Mas ali você vai ver, depois que você for lá, você vai ver ali o livro Lidando com as Feridas do Passado, que é o livro que eu mais vendo no país hoje, e é o livro e é a mensagem de hoje, Lidando com as Feridas do Passado, tá? Queria que você acompanhasse comigo, colocasse o seu coração em Deus. Eu tenho uma palavra de Deus, de ânimo mesmo, de vigor, que vai levantar você, que vai te animar, e dizer que amanhã vai ser melhor do que hoje, tá bom? Repita comigo: quero fazer de hoje melhor do que ontem e fazer de amanhã melhor do que hoje. Amém, gente? Então essa palavra de Deus para você. Conecte-se comigo, fique à vontade, tire foto, eu tenho muita projeção para passar para os irmãos. Vamos caminhar nessas águas aí, tá bom? Querido, essa é a mensagem de hoje. Lidando com a ferida do passado, lidando como conviver de maneira absoluta, plena, né, que é o que a Bíblia fala, como conviver sabendo que passamos por vários problemas na vida. Então eu quero falar sobre isso hoje, sobre várias feridas. Você objetivo, é claro, esse livro, essa mensagem, né, a introdução na verdade, mas esse livro, querido, ele é meu seminário, módulo 1 de cura emocional. Como eu disse para os irmãos, estou estudando aí a psicanálise. Eu confesso para os irmãos que 80% do que eu estudo hoje, quando eu estou em casa, nos meus momentos de meditação, de conhecimento, 80% é sobre feridas emocionais, sobre relacionamentos rompidos, paternidade ferida, maternidade negligenciada, divórcio, né, adquirido, abuso sexual, abuso verbal, abuso físico, abuso espiritual. É um assunto sério também. Eu tenho visto assim muito tentando entender alguns adoecimentos a partir da personalidade. Se você não está muito interagido disso, hoje já se estipulam 10 tipos, né, os conselhos da área do psíquico, né, do psique humano, já se estipulam aí 10 tipos de transtorno, né, não só o TEA, que é o espectro autista, não só ali o TOD, o TOC, né, o TOV e outros que têm bipolaridade, mas já se estipulam no mínimo 10 tipos de transtorno adquirido e também, é claro, daquele que é do congênito, né, ali da ordem da cromossoma. Mas enfim, eu tenho estudado sobre isso. Eu sei o que Deus tem me entregado e eu sei a palavra que eu vou entregar para os irmãos aqui, amém? Abra o seu coração, tá bom? Entenda esse momento, volto a repetir, tire foto, publique, projete aí, que a gente quer poder compartilhar com muita alegria com os irmãos essa palavra, amém? Mesmo sentadinho do jeito que nós estamos, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai das luzes, eu te louvo pelo dom da vida e pela graça ministrada a nós. Te louvo porque Tu és Senhor de tudo e de todos. Tu és o nosso Deus, Tu és o Cristo vivo em nós, Tu és a marca que mudou a nossa história, né? A pastora disse aqui, realmente é uma experiência que não é comum, né? A transformação, a salvação, o sacrifício, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a comunhão não é algo comum, é algo que nós temos que celebrar de forma absoluta. Então, Deus, que não seja diferente aqui nessa noite, que não seja diferença aqui no Projeto Vilar, em Vilar dos Teres, que nós possamos declarar em alto e bom som, que possamos
unificar a nossa voz e declarar que o Senhor é único e suficiente na nossa vida. Nós não temos nada nesse mundo além de Ti que possa nos garantir, segurar, curar, animar, proteger, guardar, abençoar, vivificar, avivar. Se não for o Senhor, se não for o Seu Espírito, se não for a Sua graça, Pai, declaramos entre tudo e entre todos que a nossa única insuficiência é o Senhor. É o Senhor que abençoa a nossa casa, a nossa família. Pai, Te amamos, Senhor, declaramos isso. Pai, queremos declarar que o Senhor é o Senhor de tudo e de todos, é o Deus de todas as eras, é o Senhor, início, meio e fim, Pai da eternidade, príncipe da paz, pedra angular, pedra de esquina, rocha viva, água da vida. Pai, Tu és tudo para nós. É o ar que respiramos, é o ar que respiramos. Obrigado, Senhor, mesmo sem merecermos, o Senhor habita em nós. O Senhor abriu mão de templo feito por mãos humanas para habitar no templo feito de carne que o Senhor mesmo escolheu. O Senhor abriu mão da sua glória e se fez carne para viver entre nós. Deus, não há nada que supere o que o Senhor representa para nós. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui, porque o Senhor é a nossa salvação. É por Cristo que oramos e dizemos sim e amém, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Amém, povo bonito. Estava me esquecendo, quero agradecer os irmãos aí que oraram por mim, né, no sábado passado, né, de ontem a 8 para trás, eu estava, infartado lá em Goiânia. Muito obrigado, os irmãos que oraram por mim, pela minha esposa e pela minha filha, né, eu sofri, quem ouviu meu testemunho, né, eu sofri já 4 infartos, e sábado passado eu estava infartado, 7 horas da noite, estava em casa, passei mal, e fiquei até quase 5 da manhã, né, no hospital, e aí assim descobrindo mais uma doença que eu tenho no coração, que é angina instável, com dor ou miocárdio aguda, mas está tudo bem, só acrescentou só mais 2 remédios, agora não é 14, é 16, está tudo certo. Faz parte, mas mais uma vez, quero agradecer os irmãos, obrigado, quem orou, pôs lá no grupo meu do WhatsApp, mandou no privado, querido, obrigado, é isso que faz a gente caminhar, tá bom? Nós estamos aqui firmes, de pé, está tudo bem, até então, querido, eu só vou embora o dia que papai falar assim, filhão, vem embora morar com papai, chega, né? Então assim, continua, o Eurípides me ligou, falou, cara, eu não tenho mais nome para te dar não, era pastor Highlander, o imortal, agora é o pastor Highlander Cyborg 2, o pregador do futuro, por causa dos pinos na coluna. Ele falou que agora vai ser pastor Highlander Cyborg 3, coração de ferro. Então o Eurípides não perde a graça, né? Perde o amigo, mas não perde a piada, né? Obrigado, queridos, amém? Vamos caminhar nessas águas. Feridas do passado. Se a gente fosse perguntar, né? Por que feridas do passado? Eu quero desafiar você a gravar essa frase. Por que feridas do passado? Por causa disso, que todo mundo fala comigo, vamos lá, diga comigo, vai. Por que lidar com as feridas do passado, com os traumas? Por causa disso, preste atenção, a crise na vida de uma pessoa, ela tem 2 características comuns, uma crise, ou ela avança a pessoa, ou ela recua. Por exemplo, vamos pensar aqui numa crise financeira. Ou ela faz a pessoa avançar, né, vamos supor, uma casa passando por uma crise, chega, chama a esposa chama o marido, os pais chamam os filhos, gente, é o seguinte, vamos diminuir a coca, vamos diminuir isso, vamos diminuir o fast food, esse mês não vai ter isso, durante 3 meses vamos tirar aqui a TV a cabo, e vamos fazer assim, né, vamos diminuir algumas coisas aí, então você está recuando até a gente melhorar, ou avança. Gente, é o seguinte, vocês vão ter que arrumar outro serviço agora, nós vamos para a batalha, nós vamos vencer esse tempo. Então a crise, ela tem esse papel. Ou ela avança ou ela recua. Das duas, uma. Isso é comum. Agora a ferida e o trauma emocional
ela nem avança e nem recua. Ela paralisa a pessoa no tempo. Principalmente com as feridas do passado. São as dores da melancolia, as revoltas da amargura, as crises de ansiedade, as decepções do lar, as revoltas, né, com os relacionamentos. E aí nós estamos falando de vários, irmãos, existem vários sintomas, várias situações que produzem isso. Feridas que nos paralisam, né? A ferida do divórcio, a ferida do abandono, como eu já disse, a ferida da paternidade, a ferida do adultério, a ferida do sexo antes do casamento. A gente pensa às vezes que o que fere, o que magoa é a ferida do adultério, que é o sexo fora do casamento. E não é somente, claro. Tem também a ferida antes do casamento. Adultério é a ferida fora do casamento. A fornicação, né? E outros nomes que dão aí, né? A perversidade também é o sexo antes do casamento, que produz adoecimentos, frigidez precoce, né? Impotência no homem, porque isso é produzido a partir de masturbação compulsiva, vício na pornografia e assim vai. Todos esses itens que eu falei aqui, alguns mais, esses pontos, eu trato nesse livro, Lidando com as Feridas. Mas uma das maiores feridas, que é o próximo livro, que é o módulo 2 do meu seminário de cura emocional, é a ferida da rejeição. É uma das maiores feridas. Inclusive o nome do livro é Lidando com a Rejeição, a maior ferida dessa geração. Né? Mas normalmente, toda pessoa que rejeita é porque um dia foi rejeitada. Normalmente, quem rejeita é porque um dia foi rejeitado. Aí nós vemos várias coisas, né, que pode desencadear isso. Tem o CID, eu falo muito sobre isso no meu seminário da família, que é a síndrome da infância desprotegida. Nós temos também a síndrome do patinho feio. Não amo ninguém, eu não sou amado por ninguém, todo mundo é melhor do que eu, né? Eu não sou melhor do que ninguém, eu estou aqui, né? Meu irmão dá certo, mas eu não dou, minha irmã dá certo, eu não dou, fulano é feliz, casou, eu sou triste. Então, essa síndrome, meu pai e minha mãe valorizam mais os outros do que a mim, e eu sou casado, mas minha esposa nunca foi feliz comigo. Eu sou casado, mas meu marido nunca foi feliz comigo. Essa síndrome do patinho feio, né? Todo mundo dá bem, só eu que dou errado, e assim vai, querido. A ferida emocional, escute o que eu estou falando. A ferida emocional, principalmente quando está ligada ao passado, ela é devastadora de relações. Vou repetir para você anotar. A ferida emocional, principalmente quando está ligada ao passado, e eu vou apertar só mais um beicinho de uma pulga, principalmente quando ela está ligada à família, aos pais, aos irmãos, ela é devastadora de relacionamentos, principalmente casamento, amizades, igreja, comunidade, né, irmandade, congregação, né? Trabalho, quantas pessoas desistem do seu trabalho porque não conseguem se relacionar bem com o chefe, com o supervisor, com o dono da empresa, com o colega de trabalho. Às vezes ele é um líder, mas não se relaciona bem com ninguém, ele tem dificuldade, ele não tem carisma, né? Não é uma pessoa carismática, não é uma pessoa equilibrada, não é uma pessoa flexível, né? Tem coisas que a gente não tem que ser flexível não, mas tem coisas que a gente tem que saber, né, lidar com a situação. Normalmente por isso a pessoa perde a oportunidade. Por isso, pastor Gilson, pastor Felipe, demais pastores, obreiros, amigos, irmãos, por isso que a gente procura trabalhar de forma bem direta nessa questão dos adoecimentos emocionais ligado ao passado. E eu vou trazer aqui 3 esferas práticas dessa mensagem. O pastor Cristiano me passou a mensagem, falou: pastor, eu vou só te pedir um favor, termine antes aí das 11h40, porque o rio é muito perigoso, então o senhor tenta... Claro que ele não falou isso, não, irmão, estou brincando. A gente vai ser bem sucinto em 3 esferas. A primeira, uma breve introdução de um texto que eu vou ler e trazer alguns dados da psicologia, que a psicologia, o que o conselho, né, do psico fala, né, na ordem mundial, tanto na ordem nacional, caminham junto.
Depois eu vou trazer a prova para os irmãos na Bíblia de como isso é sério, de homens de Deus que viveram isso. E por último, eu vou falar do caminho da restauração, uma prática aí, pelo menos só 4 passos, né, a partir de versículos bíblicos, daquilo que nós somos em Deus. Amém? Estão comigo? Estão ligados? Eu gosto de culto, é assim, tá, meu irmão? Glória a Deus, aleluia, manto, calamanto. Eu gosto de culto avivado, assim. Isso aqui para mim que é culto bom, tá bom? Então ajude o pregador aí. Vamos lá. Seu passado jamais define o seu futuro. Olha que interessante esse texto. Você pode abrir ou ligar a sua Bíblia, claro, mas toda a minha projeção, os irmãos já me ouviram, toda a minha ministração ela é projetada, inclusive os versículos bíblicos. Olha só que texto interessante. Esforcem-se ou sigam a paz com todos, né? Esforcem em viver a paz com todos. E a paz, para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor, né? Tem texto que diz um pouco diferente, tradução, né? Texto não, tradução, né? Seguir a paz com todos é a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, né? Eu gosto da NVI, mas olha o 15, esse texto é muito conhecido, mas olha o 15, cuidem-se, tenham pleno cuidado, para que ninguém se exclua, tem traduções que diz, se prive da graça de Deus, Hebreus aí 12, 14, agora eu estou lendo 15, cuidem-se para que ninguém se prive ou se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a você. É assim que está escrito. Contaminando quem? A muitos, e tem traduções que diz a todos. Queridos, um adoecimento emocional, ele fere até uma família, ele fere a casa, o ambiente da igreja, o ambiente do grupo familiar. E o autor de Hebreus, seja Paulo ou não, né, quem for ousado aí já fala que é Paulo, ele fala, gente, não só é o problema a raiz de amargura, existem raízes que brotam, mas o problema principal disso é que essa amargura vai te excluir da graça de Deus. Isso é muito sério, isso é muito pesado. A graça de Deus, a graça é de graça, sim ou não? Graça é o quê? Favor o quê? É algo que Deus deu, doou a partir de Cristo. Ninguém mereceu, mas Ele deu graça. Querido, se há raiz de amargura, nós mesmos excluindo daquilo que é um presente dado por Deus. Um presente totalmente, não precisa de nada. A salvação é pela graça. É pela graça que vocês são salvos. Não mediante a obras, mas segundo a fé em Cristo Jesus. Isso é gratuito. Mas uma ferida emocional, ela faz a pessoa excluir da graça, levando até ao colapso do entendimento, do querer viver ou não querer viver mais, ao ponto da pessoa chegar ao suicídio. Com certeza você já ouviu, ou já percebeu, ou quem sabe até parentes, vizinhos, conhecidos que chegaram ao suicídio, porque se excluiu dessa graça. Esse texto me dá base, queridos, para um entendimento. Eu buscando o Senhor, falei, Deus, me dá uma palavra. Dentro desse texto, sim. Sabe aquele negócio quando você fala com Deus para ouvir? Então quem pergunta o que quer, ouve o que não? E Deus falou isso comigo. Ministrou isso. Pode até ter essa frase, mas ela veio no meu coração. Querido, entendo, mas vou até sair daqui para você tirar foto, porque senão a foto vai ficar feia comigo nela. A autonegação é o sintoma que precede a autossabotagem. Querido, toda pessoa, para começar a vivenciar os passos da restauração emocional, ela precisa literalmente, primeiro entender esse processo, aceitar certas coisas, aceitar, porque a autonegação é o sintoma que precede a autossabotagem. Essa frase, inclusive, está em destaque no meu livro, que você vai adquirir no final do culto ali, lidando com as feridas emocionais. Porque, querido, quando a pessoa não se aceita, normalmente ela se autossabota. Às vezes está vivendo o problema, ou às vezes espiritualiza o problema. Agora eu vou falar mais sobre isso. E na verdade tem coisa que é parar, refletir, ver aonde eu fui magoado, como é que foi a situação com meu pai, como é que foi a situação com a minha mãe, como é que está meu casamento, como é que foi as coisas, como é que estão meus filhos. Parar, avaliar, aquela autoavaliação e falar, rapaz, eu preciso resolver isso.
Isso não está bom para mim. Isso está me fazendo perder certas coisas. E nisso eu quero aqui deixar para os irmãos isso, que a autonegação é o sintoma que precede a autossabotagem. Muitas pessoas se sabotam porque não aceitam a realidade que está vivendo. E a ferida emocional, ela esconde as emoções. Ela esconde a pessoa da verdade, fazendo ela viver uma pseudo-mentira, né? Uma pseudo, na verdade não, né? Uma não-verdade que seria aí, né? Na verdade uma mentira ocultada esconde um caráter deformado. Essa é a verdade. Uma mentira ocultada, ela na verdade ele está escondendo uma deformidade emocional, uma deformidade de caráter. Dentro dessa frase, querido, ou desse entendimento aqui que eu tive em Deus, e buscando de Deus mesmo, eu quero dizer para você, que eu li um camarada, assim, conheci, né, um camarada fantástico, né, já não está mais entre nós, mas é Francis Schaeffer, ou Francis Schaeffer, se você preferir, era um teólogo americano, nasceu em 1912, e veio a falecer em 1984, ele escreveu mais de 60 livros de crises relacionais, na família e de adoecimentos emocionais. Uma frase que me impacta é essa frase dele. Essa frase aqui eu gostaria de ler com vocês. Todo adoecimento emocional do ser humano tem como raiz o ambiente familiar. Pois as maiores decepções e frustrações da vida estão intrinsecamente ligadas às pessoas com quem compartilhamos a nossa convivência. Querido, que frase verdadeira. Francis Schaeffer, ou Francis Schaeffer, se você preferir, ele diz que todo adoecimento emocional está diretamente ligado ao ambiente familiar. A maneira como eu lido com a minha família é a maneira como a vida vai lidar comigo amanhã. Repita comigo, a maneira como eu lido com a minha família hoje é a maneira que a vida vai lidar comigo amanhã. Porque, querido, tudo que não é resolvido no passado da nossa vida, amanhã vira um abismo sem fundo de preocupações, decepções, amargura, insônia, síndrome do pânico, crise de ansiedade e assim vai. O maior produtor, isso é provado cientificamente, a psicologia prova que o que mais produz feridas emocionais, num ser humano é o ambiente da família. São os relacionamentos, principalmente ligado aos pais. Olha só, já que falando, né, que a ciência fala, olha que interessante, eu queria trazer para os irmãos algo assim bem sucinto, só para informação. O que a psicologia fala sobre isso? 3 características únicas que a psicologia fala sobre adoecimento emocional. E que pode ser assim, já um alerta, um sinal de alerta. Existem mais? É claro. Mas eu achei esses, assim, de uma forma mais resumida e absoluta. Olha só que interessante. Primeira coisa, reações desproporcionais a imprevistos e situações negativas. Sabe aquela pessoa, vou usar até uma linguagem, né, conhecida, um ditado popular brasileiro, que a pessoa, sabe aquela pessoa que faz uma tempestade num copo d'água, né? Existe essa linguagem aí antiga, né, dos nossos avós e quem sabe até antes. Pessoas que não têm equilíbrio emocional, às vezes uma situação pequena, uma situação que não é que é fácil, não é que não dói, mas às vezes ela não precisa gerar tanto problema, porque ela tem como ser resolvida. Por exemplo, imagine eu sentado em 2015, julho de 2015, eu, a Virgínia, minha mãe, meu pai com a minha filha e um casal de irmãos na recepção do hospital, o médico falando, Adriano, você tem leucemia e vamos começar seu tratamento imediato. 3 meses eu tratando disso, ele me chama novamente, eu fiz um PET-CT ou PET-scan, se você preferir, né? É o mesmo exame, é uma ressonância de mais ou menos 4, 5 horas que a gente faz. Falou, depois de fazer um PET aqui, depois de 3 químio que você fez, nós vimos aqui que você agora também tem linfoma de Hodgkin, de esclerose nodular de nível 2, e tem
4 nódulos de 5 centímetros no seu pulmão e toda a sua clavícula esquerda. Tanto é que se você aproximar de mim, você vê uma marca cirúrgica aqui, que foi onde tirou o nódulo para biópsia, para saber que tipo de linfoma que era. Se era de Hodgkin, não Hodgkin, o nível dele, fator 4, 5, 3, 2, 1. O meu já estava no fator 4 e 5. O que eu tive, não o meu, o que eu tive estava no fator 4 e 5. Querido, imagine a reação que poderia ser. É uma notícia pesada. Você pensa assim, ou eu morro ou eu vivo. A Virgínia desmontou na cama, minha mãe ficou meio atrapalhada das ideias, levantando. Doutor, mas o senhor tirou, né? Eu falei, não, seu filho não tem tumor. Isso aqui eu tirei para biópsia, seu filho tem câncer, tem leucemia e agora está com linfoma. Aí minha mãe, entendi. Aí ela andava para lá e para cá, ia para lá e voltava. Doutor, mas deixa eu te perguntar, o senhor tirou o câncer, né? O senhor fez a cirurgia? Minha mãe ficou assim, num loop. E eu sabe como, irmãos? Olhando para o rosto do médico. Eu virava assim, olhava para o rosto da minha esposa, lágrima descendo. Olhava para minha mãe daquele jeito e olhando dentro de mim, Senhor. Aí é uma frase, irmão, que me ajudou hoje. Na época eu confesso que eu não sabia muito sentido que eu estava orando, não. Eu falei, Deus, me mostra. O que o câncer quer me curar? Eu nunca pedi para Deus curar o câncer. Eu pedi para Deus me mostrar o que o câncer queria melhorar. Eu como homem, como pai, como marido, como filho, como ovelha, como pastor. E aí nós vivemos essas dores. Então, mas tem pessoas que têm reações desproporcionais e de repente a situação é mais tranquila, né? A situação não é que é mais tranquila, é mais fácil de lidar. Segunda coisa que a psicologia fala, né? E tem mais coisa, como eu disse, mas que eu abordei, que eu achei interessante, é que rompimento e bloqueio dos vínculos afetivos. Normalmente, pessoas que não se relacionam bem com familiares, principalmente familiares, são pessoas que estão ali com sinal de feridas do passado. Eu vou ler um texto para vocês e vou trazer um irmão nosso da Bíblia, homem de Deus até debaixo d'água, mas carregava sérias feridas emocionais. E por último, né, não na ordem, mas sim também importante que eu achei, mudança constante de humor e temperamento. Sabe aquelas pessoas, né, usam uma linguagem aí, né, 880, você está aqui conversando com a pessoa de boa, brincando, sorrindo. Aqui não acontece isso não, nem em Goiás, mas principalmente na Nova Zelândia, no Congo, em Moçambique, no Zaire, acontece. Aqui não acontece não. Sabe aquela pessoa que está ali conversando, de repente a pessoa muda, e ali já se fecha, vai para o quarto, aí a pessoa, o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. Como não aconteceu nada? Estava ali, me deixa, tá? Me deixa. Meu Deus, aí você vai buscar o Espírito Santo, me revela que adultério, eu cometi adultério, não pode. O que foi que o meu filho estava bem aqui, está no quarto? Ou quero falar com ninguém. Isso é porque não aconteceu nada. Se acontecesse, então, né? Isso fala, já é um sinal de que pode ter ferida aí presa. Dentro dessa informação, eu queria trazer rapidamente esse texto bíblico lá de Gênesis. Olha só que coisa interessante está aqui em Gênesis 41, falando do nosso precioso e querido irmão José. Olha só que interessante. A partir do verso 50, antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, o sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro nome, ele chamou de quê? Todo mundo chamou dizendo, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Ao segundo filho, ele deu o nome dizendo, Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. Detalhe aqui interessante. Os irmãos conhecem a história de José, né? Rejeitado pelos irmãos, super protegido pelo pai. O pai dava presente para ele, não dava para os outros. Então já havia ali uma família disfuncional, né? Jacó ali, ou já Israel, né? Já tinha ali já seu problema relacional, porque fazia diferença entre os filhos. O José e depois o irmão Benjamim era o filho da esposa que mais amava, e assim foi vivendo, e sem dizer que os irmãos, aí José começa a sonhar. Eu sonhei que a lua, o sol e a lua, e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Eu sonhei que tinha assim uns milho frondoso assim, aí um milho maior, um outro um pouco menor, e mais o restante, tudo, os 11 que se curvavam, os irmãos com ciúme, até o momento em que eles forjaram a morte do irmão.
jogaram numa caverna, venderam, né? Judá não quis, entendeu que não era para matar, mas vendeu para o Egito, fingiu a morte, foi lá e fingiu a morte do irmão, né? Pegando a sua roupa ali, a capa, o presente precioso do pai, misturou no sangue de um animal, falou. Agora a frase que eu acho interessante, lembra quando eles chegaram no pai e deu a notícia? Olha, achamos essa roupa aqui ensanguentada, veja se não é do seu filho. Não falou nosso irmão. Olha o rompimento afetivo aí. José então vai para o Egito, tem toda aquela história, vai como escravo. Aos irmãos lembra, ele é traído novamente pela esposa do seu senhor. Depois é traído pelo camarada que ele revelou sonho dentro da prisão. Foi esquecido. José foi esquecido na cadeia. José foi esquecido numa caverna. E mais uma vez ele vai como escravo. Tanto que quando ele foi para o Egito, quando ele é preso, ele é colocado como escravo. O senhor dele não matou ele, porque ele conhecia o coração de José, mas não tinha como tirar a verdade da esposa, ainda que Deus estava nesse negócio. Tem uma outra frase que eu acho interessante. Em tudo, Deus era com José. Então, meu irmão, um homem de Deus. Mas José começa, quando Deus coloca ele no lugar onde ele deveria estar, Deus começa a revelar o coração ferido de José. Olha só que interessante. Como é que era o nome do primeiro filho? Como é que ele chamava? Manassés. O que significa? Deus me fez esquecer de todo o meu e de toda a casa do meu pai. Fala para mim, irmãos, que Deus é esse que te faz esquecer da sua família, sendo que Deus é família. Ele fala que tem que honrar pai e mãe para ter vida longa. Olhe para cá. Vamos imaginar José chamando o filho dele. Vamos imaginar isso? Esqueci do meu pai, vem dormir. Meus irmãos morreram para mim, vem deitar. Eu não quero saber dos meus tios, vem para a escola. Querido, não significava isso. Até então, esquecer do sofrimento, ok. Deus me fez esquecer do sofrimento, beleza. Mas ele acrescenta, por mais que ele queria esquecer do sofrimento, ele não abandonava a ferida. Vou repetir. Por mais que ele queria esquecer do sofrimento, dentro dele ele continuava com a ferida. Pensa, querido, ele chamando o filho. Eu esqueci do meu pai, eu não quero saber dos meus irmãos, todo mundo da família do meu pai, porque ele fala de toda a casa do meu pai. Tio, primo, vô, ele esqueceu até da promessa. O Deus dos seus antepassados, ele não queria saber de ninguém, sabe por quê? Porque normalmente uma pessoa ferida, a primeira coisa que ela faz é bloquear os seus vínculos afetivos, relacionais. Agora a segunda coisa, qual que é o nome do outro filho? Efraim. O que significa? Deus me fez crescer na terra onde? Tem uma incoerência aqui. O primeiro ele fala que Deus fez ele o quê? De todo meu. O primeiro filho ele diz que Deus fez esquecer, sim ou não? O segundo ele coloca, olha aqui, Deus me fez crescer, tudo bem, na terra onde? Tem o quê? Como que Deus fez esquecer no primeiro, mas no segundo ele manifesta, sabe por quê? Eu fui no original da palavra. Tenho, se a gente for conjugar no nosso português, ele está conjugado na primeira pessoa do presente contínuo. Eu tenho. Presente o quê? Contínuo. Significa que enquanto eu não resolvo o meu passado, eu vou manifestando nas gerações a minha ferida. Agora, sabe o que mais me preocupa aqui, pastora, que eu esqueci o nome? Gal. Sabe o que mais me preocupa aqui? Quando um pai não resolve a sua ferida do passado, ele manifesta na vida dos filhos a sua dor. Vou repetir devagar para você anotar. Quando um pai, uma mãe não resolve o passado da sua ferida, manifesta nos filhos a dor. Quantas mães viram para os seus filhos, principalmente para a menina, estuda, para você ser alguém, para você não ter que depender de homem. Ela está falando o quê? Eu sou frustrado com seu pai, fui frustrado com seu avô. Querido,
os nossos filhos têm que entender o que Deus faz, não o que a gente não fez no passado, não resolveu. José, homem de Deus, revelava sonho, líder, ele era líder, estava no Egito, acima da esposa, né, e do Senhor que o traiu, né, a mulher o traiu, que o prendeu, ele ficou acima, só ficou abaixo de Faraó, mas dentro dele, ele continuava na caverna da amargura, ele continuava naquele buraco que os irmãos jogaram ele, porque quando eu não resolvo a minha vida no passado, eu bloqueio a vida da minha família no futuro. Quando eu não resolvo a minha vida no passado, eu crio portas que impedem a minha família de romper amanhã. José fez isso, querido. Os irmãos sabem da história, de toda a história aí. Então, duas coisas eu aprendo aqui com José. Homem de Deus, mas precisava lidar com o seu passado. Duas coisas eu aprendo. Que José, ele abortava emocionalmente o vínculo com a família. E ele bloqueou literalmente a família para manter a distância do que? Da origem da... José estava longe da ferida, sim ou não? Mas a ferida continuava dentro dele. Então não é fugir da ferida. Não adianta ir para longe da onde você teve problema. Se você não resolver o problema, ele te acompanha. E detalhe, quando não quer resolver, meu irmão, Deus manda na porta o problema. O que os irmãos de José, depois da fome, aonde os irmãos de José foram bater, meu irmão? Na porta de quem? De José. Não o reconheceram, lembra? Os irmãos não o reconheceram, mas ele reconheceu os irmãos. E detalhe, José conversa com eles na língua egípcia e chama o intérprete. Sim ou não? Lembra da história? Quando uma pessoa está ferida, ela fala a língua que o outro não entende. Anote isso, querido. Eu não entendo essa mulher, ela fala, mas eu não entendo. Eu não entendo esse homem, gente. O que está acontecendo? O homem chegou aqui, hoje ele está tão nervoso que se ele candidatar a Satanás, ele ganha a eleição. Porque o homem está um capeta. Essa mulher está tão brava, tão nervosa, que ela não fica endemoniada. É o demônio que fica emulhezada. Ela é que entra no capeta. Esse menino está tão terrível, que para mim ele é a 11ª praga do Egito. Porque a 10ª ficou lá, a 11ª caiu nesse menino. A pessoa começa a manifestar a sua dor, não se resolve. Por isso que eu quero muito poder entrar nessas marcas, para a gente poder refletir o que pode às vezes acompanhar nossa vida e às vezes a gente não percebe. Olha só essas marcas, pelo menos 4. A gente encerrar aqui, eu vou orar com os irmãos. 4 marcas que fala de adoecimento geracional, de geração em geração. Olha só, baseada num texto. Olha só essas marcas, acompanhem comigo aqui no texto de Provérbios, que não tem cara de Provérbios. Irmãos, é Provérbios que não tem cara de Provérbios. Acho interessante. Existe uma geração que amaldiçoou seu pai e não bendiz a sua mãe. Existe uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundícia. Eu estou lendo Provérbios 30 a partir do 11. Existe uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Existe uma geração cujos dentes são espadas, cuja a queixada, a boca são faca, para devorarem, consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Querido, isso aqui tem cara de provérbio, irmão? Eu não tenho cara. O dia que eu vejo para isso aqui não tem cara de provérbio, não. Mas há uma particularidade aqui. Se você for ler depois o verso 15, lê em casa depois todo o capítulo, você vai ver que essa ferida geracional, lindão cheiroso, que eu não sei seu nome não, Rafael, bonitão, meu sonho era ser bonito igual você e ter cabelo. Rafael, se você meditar no verso 15, essas feridas, elas produzem filhos. Porque o verso 15 fala assim: e sanguessuga que vive essa dor, produziram 2 filhas, dá, e elas devoram e jamais se fartam. Sabe o que é, meu irmão? Tudo que você faz por uma pessoa ferida, ela nunca está satisfeita. Ela é ingrata.
ela é amargurada. Você prepara a melhor comida, mas ela fala que está salgada. Você coloca mais sal, ela fala que queria sem sal. Você deixou o arroz passar um pouquinho, vamos para uma pessoa ferida, ela faz o arroz. Aí esqueceu lá e queimou um pouquinho. Aí você, ô meu bem, deixa eu queimar o arroz. Não, hoje eu estava com vontade de comer arroz queimado. Sempre a pessoa nunca está satisfeita. Ou o culto é ruim, ou o pregador de Goiânia, ou o pregador chato. O louvor foi bom, mas a pregação foi um desastre. A pregação do pastor Felipe foi, manto, salvação. Mas o louvor, falar para você que esse irmão está muito desafinado. Nunca está satisfeito com nada. Porque, querido, na sequência, o verso 15 fala que sangue suga. Essas pessoas sugam dos outros. Essas pessoas, essa geração ferida. E eu vou falar dessas 4 marcas. Sugam e produzem filhos. Que chama Dadá. Elas nunca se fartam. Porque a ferida consome a alma. Desestrutura as emoções. Abala os sentimentos. Compromete os pensamentos e rompe relacionamentos. Infelizmente, querido, eu estou lidando com isso. Eu atendo em média 5 pessoas por dia online. Eu estou atendendo pessoas aqui, estou atendendo principalmente pessoas lá do Metrópole, irmãos que nos procuraram. A partir de segunda, terça-feira, que eu só atendo terça, quarta e quinta. Eu vou atender pessoas lá que me procuraram, lá o pastor me procurou, pastor Glauco e a pastora Douglas. Nossa, pai, tá, corta para 18, corta para cá. Cara, pastor Glauco e pastora Douglas, Jesus dos crentes fiel, tá amarrado, nunca mais prego lá. Pastor Douglas e pastor, é o tic-teco, viu meu irmão? É a 6ª pregação em 3 dias, é o tic-teco, tá? Perdão, pastor Glauco e pastora Douglas. Agora eu falei de propósito. Queridos, o que eu estava falando mesmo? De pessoas que me procuraram, lá 10 pessoas procuraram, para poder a gente começar a atender na semana que vem. Porque, querido, eu sei do que eu estou falando. Rapidamente para a gente orar. Vamos para essas marcas. Amém, pessoal? Estão entendendo, pessoal? Está entendendo? Que eu gosto de culto avivado, assim, só línguas estranhas, eu gosto de culto assim, tá? Sei que é uma palavra de avivamento, de restaurar, tá? Estão entendendo? Alguém quer fazer algo? Tá tudo certo. Estou tentando caminhar da mais forma tranquila, para a gente poder absorver o máximo de conhecimento e ir atrás. Primeira marca, está no primeiro versículo que eu li. Existe uma geração que amaldiçoa o seu pai e não abençoa quem? A sua? Querido, quem não relaciona bem com seu pai, amanhã não vai se dar bem com a sua mãe. Quem não relaciona bem com a mãe, amanhã vai ter problema com seu pai, porque está ligado. Quem não abençoa pai, amaldiçoa a mãe. Quem não abençoa a mãe, amaldiçoa o pai. Querido, não adianta. Eu não estou dizendo que um ou outro possa ter errado. Inclusive tem pessoas aqui que, se for conversar comigo, que o seu pai te abandonou, sua mãe te deixou criado por outra pessoa, foi viver a vida dela. Talvez seu pai era um espancador, era violento. Talvez você nem conheça o seu pai, talvez você nem conheça a sua mãe. Não é quem errou mais, é que a Bíblia manda eu honrar. Ela não põe condição para eu honrar. Querido, é nítido, quando você atende uma pessoa, pastor Gilson, e ela tem problema com o pai, você vai lá na frente olhar. Não, mas minha mãe, normalmente, principalmente homem, quando você vai atender ferido. Não, com a minha mãe é uma maravilha, mas o meu pai, fala para você, não é maravilha. Você pode até ser carente, projeta aquilo do seu pai na vida de sua mãe, mas dentro de você vai faltar algo, porque sua mãe não te fez sozinho. Eu só conheço um, mas mesmo assim teve acesso de um pai diferente, só Jesus, meu. Só Jesus que eu conheço. Só se você Jesus ou for ovelha Dolly, que eu não sei, ou parente dela, né? Mas como nós somos, nascemos de nascimento natural, querido, existe sim papai e mamãe dentro de nós. Então não é o quanto eu não me resolvo com meu pai, é a minha disposição de viver com os dois dentro de mim bem. Essa geração eu chamo de geração que tem o quê? É uma reação à rejeição à ferida. Lembra daquela frase? A autonegação é o sintoma que precede a autossabotagem. Aqui, ó. É uma
essa primeira geração é aquela que rejeita a ferida, não aceita e fica ali lutando. Dentro disso eu fiz uma equação, olha que legalzinho. Tirei, inclusive isso aqui, tá? É uma das minhas aulas da EFOL. É claro que eu vou ter 2h30 para dar essa aula, tá? É uma das aulas minhas que chama Ciclo da Ferida. Eu falo mais sobre isso. Vamos lá, todo mundo. Rejeição o quê? Menos é igual? Rebelião mais é igual a? Porque toda pessoa ferida carrega rejeição. A rejeição vem da rebeldia, da falta de perdão, porque ela nunca foi aceita ou não aceita ninguém. Zip zap. Essa é a equação para a vida, meu irmão. É um abismo chamando outro abismo. Por isso que eu gosto de deixar. Você que tirou foto, depois projete, publique, anote aí uma equaçãozinha só para a gente poder entender. Segunda marca, pastor. Segundo versículo que eu li. Existe uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi limpa da sua imundícia. Eu chamo que é a espiritualização da ferida. Pastor, o que é a espiritualização da ferida? Um breve conceito aqui para você, quem sabe tirar foto, anotar. É o ativismo religioso mascarando a ferida ocultada. Sabe a pessoa, aí ela vem para a igreja. Converti, eis que faço nova todas as coisas, está tudo bem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, tudo bem. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para a questão de mim, tudo bem. José esqueceu das coisas que para trás ficaram, sim ou não? Mas ele carregava dentro dele aquilo que ainda continuava. A espiritualização da filha, aquela pessoa aí vem orar, meu irmão, tem coisa que não é campanha. Não adianta fazer a campanha das 7 cabeçadas na cruz, não adianta. Não adianta fazer a campanha na igreja, Jesus foi ali, já volta, não adianta. Não adianta, querido, tem coisa que eu tenho que olhar para dentro de mim, chegar no meu pai, na minha mãe, na minha esposa, na minha filha, no meu irmão, no irmão da igreja, olhar nos olhos e pedir graça de Deus e perdoar ou pedir perdão. Não adianta, eu vou orar para Deus falar comigo, para mim te amar. Não vai falar com você, porque a Bíblia está escrito, ame o teu próximo, criatura. Quem gosta e perdoa quem não, respeita quem não gosta de The Chosen, tem lá a situação de Pedro e Mateus, né? The Chosen trouxe um pouco isso, e Pedro lá nervoso, esse cara fez isso. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Uai, não 7, mas 7 vezes 7 ali. Não, 7 vezes 10, 70? Não. 70 vezes 7, Pedro. Tem que perdoar, a Bíblia fala. Então não é espiritualizar a ferida, é resolver a ferida para se tornar espiritual. Então eu não espiritualizo a ferida, eu resolvo a ferida porque aí eu vou ser um homem espiritual. Amém? Terceira marca, terceiro versículo. Existe uma geração cujos olhos, os olhos são altivos e suas pálpebras são sempre levantadas. Aqui, querido, como eu queria gastar tempo com os irmãos. Na minha ministração, na aula da EFOL, eu falo sobre isso. Inclusive essa ministração minha está no YouTube. Entra lá depois, acessa lá meu canal, escreve lá, viu, meu irmão? Escreve lá, chama Quebrando as Estruturas do Orgulho. Querido, aqui fala de pessoas altivas, olhos soberbos, pessoas que menosprezam, pessoas que têm olhar desdenhoso. Pastor, como que chama essa terceira? Eu chamo de todo mundo, 3, como é que chama? O ensaio foi bom, vamos melhorar agora porque está sendo gravado, vamos lá, como que chama? Eu estou assim por causa de você. Não, eu só fiz isso porque você fez isso. A minha vida é assim por causa de você. Mas você não entende, porque eu só sou assim porque você me... compensando a ferida. Não assume. Breve conceito. É a falta de humildade potencializando o orgulho ferido. Querido, aqui eu entro em quebrando as estruturas do orgulho. Claro, na minha aula, E eu tenho essa pregação lá no canal do YouTube. Pessoas orgulhosas, olhar altivo, acho que sempre o problema está no outro. Querido, eu tenho dificuldade, pastor. Eu sei que aqui, nem em Goiás, não acontece. É só no interior da Nova Zelândia. E lá, quer ver, eu estava olhando, lá do interior da China que acontece.
eu te perdoo, mas eu nunca mais quero te ver. Para salvar a amizade, eu vou te perdoar, mas não quero falar contigo. Para salvar que amizade, miserável? Para salvar a amizade, eu não quero contato com você. Eu quero dizer que, para mim está tudo certo, está tudo resolvido. Eu só simplesmente nunca mais quero te ver na minha frente. Como é que pode, meu irmão? Não estou dizendo que se houve um atrito sério, você tem que ir lá, ficar lá depois, não. Mas falar que perdoa, mas não quer mais contato. Imaginou Jesus na cruz, vendo todo mundo negando, Pedro negando, os discípulos tudo fugiu, meu irmão. Ele, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas não quero saber dessa praga dessa igreja. Já imaginou Jesus fazendo isso, irmão? Perdão vem da origem, palavra perda. Só está disposto a perdoar quem está disposto a perder. Vou repetir. Só está disposto a perdoar quem também está disposto no mesmo nível a perder. Jesus, por nos perdoar, o que ele fez com a sua vida? Ele perdeu. Por amor de vocês, eu perco a minha vida. Amém, gente? E a última marca, dentro do próprio texto, verso 14. Existe uma geração cujos dentes são espadas, a boca queixada, são facas afiadas para consumirem da terra, consumirem os aflitos e também destruir os necessitados dentre os homens. Isso aqui eu chamo todo mundo, e ficou meio em cima, tá? Propagação da ferida, né? Ficou ali, todo mundo, propagação da ferida. Vai lá, o 4 é a... Conceito bem legalzinho. É o ambiente afetado, relações rompidas, solidão estabelecida. Sabe aquela... Lembra do texto o primeiro texto que eu li? Não permita que no meio de vocês brote nenhuma raiz de amargura, porque isso pode contaminar a todos ou a muitos. Que você propaga a sua dor. O que José fez, meu irmão? Propagou nos filhos a dor que ele tinha dos irmãos e da família do seu antepassado, inclusive do seu pai, porque ele esqueceu da casa do pai. Propaga. Quantos marido e mulher propagam a ferida numa vida do outro? Quando uma pessoa começa, que eu citei 4 marcas, tem mais. Ela também estabelece aí, querido, 3 sintomas. Sintomas que quem carrega essas marcas de ferida. Essa geração que é ferida. Olha só que legal esse primeiro sintoma. O primeiro sintoma é todo mundo é o que é amargura? São as prisões do passado. Todo mundo levanta a mão assim comigo, direita ou esquerda, fala assim: amargura são as prisões do passado. Teve gente que não fez, vou repetir, senão o culto não acaba hoje. Vamos lá. Amargura são as prisões do passado. Amargura, Rafael, são as prisões do passado. Pastor, e tem isso na Bíblia? Olha que texto, meu irmão. Lamentações 3. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Olha só, do meu absinto e do veneno, meu irmão. Olha só o que Jeremias está falando aqui em Lamentações. Minha alma continuamente os recorda da dor e se abate dentro de mim. Isso aqui é amargura, meu irmão. O cara estava pensando em suicídio. Lembra do veneno. Olha só que interessante. Esse outro sintoma. É todo mundo, melancolia. Então vamos lá, todo mão levantada. Amargura, prisões do passado. Melancolia, desilusões com o presente. Normalmente uma pessoa melancólica, ela é desiludida com o hoje, porque ela não acredita, é pessimista. Olha só que texto interessante. Sinto-me encurvado, de sobremodo abatido. Abatido está conjugado no presente contínuo, tá? Olha só. Andava de luto, é assim que está escrito? Ando, presente contínuo. Ando de luto e lamento todo dia, amém? O dia todo. Cedo, de tarde, de noite. Terceiro sintoma, olha que interessante, querido. Então vamos lá, todo mundo. Amargura, prisões do passado. Melancolia, desilusões com o presente. Ansiedade, insegurança com o futuro.
Você está vendo como prende a pessoa? Eu não falei para você que o trauma, a ferida paralisa, porque ela não resolve o passado, desilude no presente e é insegura com o futuro. Pastor, tem um texto, sim, bastante conhecido. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus também fala, no Sermão do Monte, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou vestir. Queridos, eu gostaria de orar com vocês. Talvez você não se enquadra em nenhuma, ou talvez em uma, ou talvez em todas. Eu não sei que tipo de problema você já viveu. Escolha a música aí, tá? Escolha uma música aí, tá? Vamos já começar a ministrar. Eu queria orar com a sua casa, com a sua família e com a sua vida. Declarar algo sobre você. Pedir para que Deus nos tire desse lugar. Eu já tive crise de ansiedade, meu. Teve um momento que eu fiquei depressivo, principalmente quando eu tratei do câncer. Mexeu com as minhas emoções. Mas o que eu vivi falava do momento, mas não definia meu futuro. Quero liberar uma palavra para vocês. O que vocês estão vivendo pode falar do momento, ou o que você viveu, mas não define o seu futuro. Que é o slogan desse livro: seu passado jamais define o seu futuro. Olha só que texto interessante, queridos. Para a restauração. Então Jesus disse aos judeus: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e ela vos libertará. Você não nasceu para ser escravo dessa dor. Você não nasceu para ser escravo da depressão. Amanhã vai ser melhor do que hoje. E hoje vai ser melhor do que ontem. Olha só esse outro texto. Portanto, agora já não há condenação para quem estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida nos libertou do pecado e da morte. Querido, não tenha medo da morte, porque Cristo nos ressuscitou e Ele nos libertou desse escravo, desse espírito que nos escravizava. Agora nós temos o espírito da lei da vida. Você é livre, eu sou livre, nós somos livres. Não estou dizendo que não podemos passar por problema, que às vezes emocionalmente, por uma questão hormonal, principalmente as mulheres, durante um período, quem sabe pós-parto, ou mulheres que estão enfrentando a menopausa, homens que estão sobrecarregados, passam por problema. Não é isso. A questão é que o problema não pode te paralisar, porque a vida continua. A vida continua, a terra continua a girar. No mínimo, ela dá uma volta nela mesma uma vez por dia, durante todo o dia. Ela dá uma volta no sol durante o ano, ela não para. A vida não para, sua família precisa de você, seu casamento precisa de você, seus filhos precisam de você, seus pais precisam de você, essa igreja precisa de você, essa cidade precisa de você. Querido, o próprio Deus conta com a gente para o Evangelho. Então não pare de lutar contra você mesmo e entregue-se a Cristo, porque Ele nos libertou. Xarabanagai, Ele nos libertou. Rei palabasturi biastur kiribema. Rei palabasturi menergas turibierga. Ele nos libertou. Vivam como pessoas livres. Vivam como pessoas livres. Vivam como pessoas livres. Não use a liberdade como desculpa para fazer o mal, mas vivam como servos de Deus. Nós somos livres. Nós somos livres. Vivam como pessoas livres para a liberdade que Cristo te libertou. Essa doença não vai te travar. Essa doença não vai te parar. Essa crise financeira não vai te parar. Nada pode parar a igreja do Senhor. Nem Coliseu, nem leões. Nós somos nação santa, povo exclusivo, povo eleito. Nós somos assim. Nada pode parar o leão da tribo de Judá. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Quanto desejam essa liberdade?
apenas clamaram os justos, e o Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas angústias dolorosas. Apenas clamaram. É simples. Apenas clamaram. Apenas clamaram a Ele, e Ele te livrou dessas angústias dolorosas. Você que está aí em cima, que crê nisso, dê um brado de vitória. Quem é que crê nisso? O leão ruge, dê um brado de vitória. Xaramanagaí, clamas turbiarca, rei palabalas turbias turquimeba. Livre, livre. Quantos estão vivendo problemas emocionais, problemas e dificuldades? Repita a escada da liberdade. Repita comigo: eu sou amado, eu sou aceito, eu sou perdoado e eu sou aprovado. Diga: eu sou amado, eu sou aceito, eu sou perdoado e eu sou aprovado. Quantos creem nisso? Dê um brado de vitória. Cante ao Senhor e vamos orar. Enquanto o pessoal ministra, pode cantar ao Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Você que está vivendo algum processo, não vou chamar à frente por causa do horário, mas coloque a mão no seu coração. Pastor Felipe, Pastor Gilson, pastores, me permita que os obreiros, intercessores e pastores andem pelo corredor intercedendo pelas pessoas. Pastores, obreiros, intercessão. Quem é o pastor Felipe, pastor Gilson? Os pastores que têm costume. Comece a andar no fundo da igreja, nos corredores. Comece a declarar. E você põe a mão no seu coração. Depressão, sai em nome de Jesus. Amargura, sai em nome de Jesus. Ansiedade, sai em nome de Jesus. Pode profetizar, pastores. Se sentir de orar por alguém, abraça essa pessoa e declare: chegou o dia da cura. Se tiver algum obreiro aí em cima, algum pastor, algum ministro, faça o mesmo aí em cima. Começa a declarar. Você que é líder de grupo familiar, começa a declarar. Acabo cometendo. Declare isso. Militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. E aí? Pois meu corpo já foi vendido como escravo. Diga isso, igreja. Não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. E aí, igreja? Diga isso. Liberdade. 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 Sem eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Chegou o dia da salvação. Reconcilie com Jesus agora. Você não é escravo do medo. Você não é escravo da dor. Livre, 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 livre em Cristo Jesus. Seja curado agora. Amém, povo de Deus. Cante isso. Eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero existir, acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito
Enche-me da tua presença. Reconcilie com Jesus agora. Mulher, saia desse quadro de depressão. Homem, saia do quadro de depressão agora. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Nós vencemos. Diga, declare, declare, Jamais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu liberta-me de mim. e aí, igreja? Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então leve-me de ti, até que não haja mais espaço. Não, 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 não. Pois quando estou na tua presença, o meu liberta. Quantos creem nisso? Dê um brado de vitória. Diga, eu sou livre. Eu sou amado. Eu sou aceito. Eu sou perdoado. E eu sou transformado. Amém, igreja? Amém. Você que quer reconciliar com Jesus, você quer sair desse quadro de depressão, chega de andar longe. Das duas, uma. Ou você está bem demais, mas sabe que falta alguma coisa, ou você está mal e perdeu a esperança. A resposta é uma só: Jesus Cristo. Amém? Diga, eu sou livre. Hoje eu sou livre. Depressão, fora. Ansiedade, fora. Amargura, fora. Melancolia, fora. Ressentimento, fora. Porque eu fui aceito. Eu fui perdoado. Eu sou amado. E eu sou aprovado. Eu sou aprovado. Eu sou livre. Dê um brado de vitória. Enche-me de mim, Senhor. Enche-me de mim, Senhor. Cante o mais forte que você puder. Sua casa. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Cante como se fosse a última canção. Que coisa linda! O coral mais lindo de São João do Meriti. Só livres cantam isso. Amém, povo de Deus. Nós somos assim. Amém, família. Amém, povo de Deus. Queridos, muito obrigado. Que tempo maravilhoso. Ficaria mais 2 horas aqui para dizer para vocês isso. Queria pedir para vocês, como sempre eu faço, ore pela minha casa. Se puder colocar aí a imagem da minha família e não for atrapalhar a projeção, ore pela minha família. Ore pela Virgínia Freitas. Ore pela Isabela Vitória Freitas. Ore pelo Adriano, para que Deus me conceda mais dias de vida, para que eu possa um dia ser sogro do meu genro e avô dos meus netos. Que a vida continua. A vida não para. A vida não para. Amém? Faça do hoje melhor do que ontem, e faça do amanhã melhor do que hoje, porque nós somos livres. Amém? Deus abençoe a vocês. Tem ali o nosso material, apenas R$30, parcela no cartão. Abençoe, compra lá. Só tem 20 livros lidando com a ferida. Então passa lá e nos abençoa. Amém? Quantos querem me abençoar? Então orem pela minha casa, orem pela minha família. Obrigado, queridos. Amém. Estende sua mão para cá, vamos abençoar a vida do homem de Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, porque hoje o Senhor colocou diante de nós, mais uma vez,
a possibilidade, Senhor, de liberdade, de libertação, a possibilidade, Senhor, de sair daqui desse lugar sem peso. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor levou sobre si todo o peso, todas as nossas dores, para que nós não precisássemos mais carregar peso na nossa vida, Senhor. O Senhor nos fez o convite sublime: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Quantas feridas, Senhor, quantas dores tem trago peso, sobrecarga, tem trago confusão, conflitos, Senhor. Ah, Deus, nessa noite, Senhor, tivemos a oportunidade de colocar tudo isso no Teu altar. E queremos, Senhor, sair daqui nessa noite leves, carregando o Teu jugo que é suave, o Teu fardo que é leve. Senhor, completa a Tua obra em cada vida, em cada coração aqui nessa noite. Deus, também queremos colocar diante do Senhor como igreja a vida do Teu Filho, que foi um instrumento do Senhor para nos abençoar nessa noite. Continua usando o Teu Filho com autoridade nessa nação. Continua usando o Teu Filho com unção e graça, Senhor. Continua levando o Teu Filho, Senhor, por lugares, Senhor, aonde as pessoas estão necessitadas de ouvir a Tua voz, e que a Tua obra se cumpra na vida dele plenamente, todos os dias, até o último dia do Teu Filho nessa terra, Senhor. Como igreja, levantamos as mãos para abençoar, para profetizar sobre a vida dele toda a sorte de bênçãos espirituais. Que o Senhor possa renovar as forças, que o Senhor possa renovar o vigor, que o Senhor possa renovar o ânimo, que o Senhor possa renovar, Senhor, a vida espiritual, a vida emocional, a vida financeira do Teu Filho, Senhor, e que o Senhor possa levá-lo a lugares ainda mais altos. Como igreja, Senhor, abençoamos o Teu Filho e Te damos graça por tudo aquilo que, como instrumento do Senhor, Ele comunicou aos nossos corações nessa noite. Abençoa Teu Filho, Senhor, no nome de Jesus. Nós concordamos com a bênção do Senhor sobre a vida e sobre a casa dele, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um restante de semana tremendo na presença do Senhor. Permita que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração e conduzindo seus pés. Amém? Quarta-feira nós estaremos aqui e, no nome de Jesus, venha, traga um convidado, que eu tenho certeza que vamos encerrar esse mês do acolhimento assim e vai ser uma bênção. Se você deseja, né? Vai ali, procura o material do pastor para abençoar o ministério do pastor. Eu tenho certeza que um gesto seu, você vai levar um material que vai abençoar a sua vida, e através desse gesto você também vai estar abençoando a vida do homem de Deus. Amém? No nome de Jesus. E se você, como eu falei aqui um pouquinho antes, mora nas regiões ali de São João, ou ali próximo, né, do Metrópole, ali na rua do Sobec, e deseja, né, fazer parte desse projeto piloto que a gente está movimentando aí, não deixe de nos procurar. Amém? Levante sua mão comigo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. Amém? E digamos todos juntos: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus